E então, galera, aqui nós iremos ter os auxiliares do e does, que são os auxiliares do Simple Present, e que eles indicam rotina ou algo, perguntas que querem saber do seu dia a dia ou perguntas pessoais. Então, por exemplo, do you speak English? Você fala inglês? E aí, nós temos um detalhe, do e does são auxiliares de perguntas simples do tempo presente, para saber rotina, né? E aí, nós vamos utilizar do para I e does para três pronomes especiais, que são he, she e it. E you, we, they, nós vamos utilizar do. Lembrando que nós estamos trabalhando o tempo do presente. E no past tense, o passado simples, nós iremos utilizar o auxiliar did. Como que vai funcionar a estrutura do do ou does? Aqui é pergunta simples, né? Do you play guitar? Você toca guitarra? E nós temos auxiliar verbal, subject, sujeito, o verbo principal, main verb e o complement. Então, nós temos para fazer pergunta, a gente precisa de um auxiliar verbal, mais o sujeito, que é you, I, we, they. Subject, o sujeito, né, you. O main verb, que é o verbo principal, que é play. E o complement, o complemento do verbo. Então, depois do verbo, sempre é o complemento. Então, você toca guitarra? E aí, como que a gente vai responder para a pergunta de do ou does? A gente responde yes or no. Olha o exemplo. Do you like? Yes, I do. No, I don't. Olha aqui. Do you like noodles? Yes, I do. Então, você gosta no sentido de jogos? Yes, I do. Do you like prawns? Tipo assim, você gosta de gambás? Aí ele, no, I don't. Então, são perguntas simples. Perguntou com you, eu respondo com I. E perguntou com I, eu respondo com you. Essa é a regra básica. Quando perguntar com do e does, a gente só responde yes or no. Só que você tem que analisar quem é o complemento. Yes, I do. No, I don't. E aqui a gente tem uma regrinha. Então, a gente lembrando que é o presente na forma interrogativa, que é interrogative form. Então, olha aqui. Do I like? Eu gosto. Yes, you like. No, you don't. Do you like? Yes, I do. Tá vendo que perguntou com I, respondeu com you, e perguntou com you, respondeu com I? Do you like? Yes, I do. Quando eu concordo. No, I don't. Não pode colocar só yes or no, tá, pessoal? Você tem que colocar o sujeito e o auxiliar verbal. Toda frase do ou does ou qualquer outro auxiliar de pergunta no simple present ou no simple past, você tem que colocar yes or no, o sujeito, que é o sujeito. Lembrando que se for you, você responde com I, se for com I, responde com you. E aqui a gente não pode esquecer dessa regrinha. Perguntou com I, você responde com you. E perguntou com you, você responde com I, tá? Não pode esquecer dessa regrinha aqui. E aí, nós temos três pronomes especiais aqui, ó. Do, he, she e it, tá? Não pode esquecer. Então, aqui a gente tem esse pronome. He é ele, she é ela e it é voltado para ele ou ela, animal, objeto. Lembrando que todos são no singular aqui. Então, se eu falo, does he like? Yes, he does. No, he doesn't. Lembrando que quando tem essa contração NT aqui, ó, significa negação. Does he like? Yes, she does. No, she doesn't. Então, a gente sempre tem que responder com o mesmo auxiliar e o sujeito. Does it like? Yes, it does. No, it doesn't. Do you like? Yes, you do. Outra regrinha também. Perguntou com we, nós respondemos com you. E perguntou com you, nós respondemos we quando for para plural. Plural, tá? Vou colocar aqui plural. E aqui em cima é o singular. Do they like? Yes, they do. No, they don't. Então, se a frase perguntar do you like ou do you like no sentido de plural, por exemplo, vocês gostam
de do you like play video game? Vocês gostam de jogar videogame? Yes, we do. Sim, nós gostamos. Não, nós não gostamos. Então tem que tomar cuidado porque o you você responde com I, mas se for no sentido de plural, você responde com we, igual tá aí no quadro. E aqui nós temos a questão 5, né? Letra A. Aí ele fala, who wants to have fun? Quem quer ter uma diversão? Aí ele, not me, not me. Mr. Ball of Warning needs some attention. You two lovely, long, lovely life together. E aí ele tá perguntando, quem deseja ter um pouco de diversão? E aí ele fala, eu não, eu não. Aí o senhor Bola de Lã precisa de um pouco de atenção. Aí ele fala, vocês dois, aí ele continua, né? Vocês dois tiveram uma longa vida juntas, né? E aí a letra A, ó, perguntou com does, então é só resposta de yes or no, né? E aí você complementa que quem é o sujeito aqui? Garfield, né? Garfield, ele assim, quando é nome próprio de animal, pessoal, a gente usa he, tá? Como é masculino Garfield, a gente usa he, quando é o nome próprio de um animal. Então, does he want to have fun? Garfield quer ter um pouco de diversão? E você complementa a resposta. Who needs some attention? Quem precisa de atenção de acordo com o texto lá? Aí vocês respondem também. Questão 6, vocês irão completar a frase do melhor verbo que faça a concordância da sentença. Então, olha o exemplo letra A. Daniel TV in the evening. Então, Daniel TV todo entardecer. Então, qual verbo seria melhor? Watch, assistir ou study, que é estudar? Então, o melhor verbo seria watches, né? Então, Daniel assiste TV in the evening. Por que aqui um ES, watches? Porque aqui a gente vai fazer a parte do simple present. Lembra que simple present vai mudar para os pronomes especiais he, she e it. Que aí a gente vai analisar o simple present, a regrinha. E aí vocês vão fazendo de acordo com o contexto de cada frase, tá? Para ver qual frase fica melhor. E aqui a gente vai fazer um review dos pronomes. Hoje a gente vai fazer um review dos pronomes sujeitos, que é aqueles que fazem a ação, e os pronomes objetos é aqueles que recebem a ação. Olha o exemplo aqui. I, né, que é eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, animal, né? We, nós, you, vocês, they, eles ou é. Os pronomes objetos, geralmente, eles sempre vêm depois do verbo. Os pronomes sujeito vêm antes dos verbos. Por exemplo, I read a book. Eu leio um livro. Então, vem antes do verbo. Ele que faz a ação. Agora, se eu coloco assim, Melissa buy the book for me. Então, Melissa comprou um livro para mim. Então, quem está recebendo a ação sou eu. Então, uso o pronome sempre no final, os pronomes objetos. Geralmente, me, you, him, her, it, us, you, they. Então, geralmente, esses pronomes objetos são aqueles que são utilizados no final da frase ou depois do verbo. For example, pray of us, reze por nós. Last of us, o último de nós. Então, são pronomes que vêm depois do verbo, que tem aquela função de receber a ação. Então, nós temos os pronomes me, que é para I, you, que é para you, him, que é para he, her, que é para she, que é ela, it continua o mesmo, us, que é para nós no sentido de we, you, que é no sentido de vocês, continua o mesmo, e them, que é no sentido de eles ou elas. For example, a house bought, né, for them. Então, a casa foi comprada por eles, né? Então, vem depois do verbo aí. E aqui é só pra gente entender esse simple present, que é de rotina. Olha um exemplo de rotina simples, que é do simple present. I get up at 7 o'clock. Então, eu acordo que 7 da manhã. Então, 7 o'clock é uma ideia de rotina simples.
E aqui são weekend activities, são atividades que você pode realizar no final de semana, que é um exemplo de rotina simples. Go to the countryside, ir para o campo, being creative, ser criativo, baking, que é no sentido de panificado, fazer panificado, visiting a farm, que é visitar a fazenda, visiting granny, granny significa visitar a vovó. Go to the cinema, ir ao cinema, climbing, escalar, reading, ler, write. Então, isso aqui são todas as atividades que você pode realizar durante o final de semana. E aqui, a questão 7, você vai selecionar o pronome correto, só que você vai ter que escolher entre letra A, por exemplo. Have one sister and one brother. Então, ela tem um irmão e ela tem uma irmã e um irmão. Pode ser she ou I aqui no caso. Aqui vamos colocar I, né? I have one sister, eu tenho um irmão e uma irmã. I, ó, gente, colocou esse aqui que fica melhor adequado. Toma it's my brother. Aí vocês vão seguir o exemplo. Se é my brother, meu irmão, é o que? É he ou é she? Aí você vai analisar o contexto da frase. Na questão 8 agora, vamos lá para a questão 8. Que a gente finaliza nessa videoaula 2. What time you get up on the weekends? Que hora você levanta durante a semana? Então, você vai seguir esse modelo desse quadro aqui, ó. Se você levanta às 10 horas, então você vai colocar I get up at 10 o'clock. Se você levanta, vamos supor, 9h30, I get up at 9:30 o'clock, tá? Que é 30. Aí você coloca 9, 2 pontinhos e o 30. Ou senão você pode colocar 9:30, que é 9:30, 30 em inglês, né? E aí você vai. Então, nessa videoaula foi pra gente fazer um review de Simple Present, que a gente vai trabalhar ao longo desse bimestre todo. E também a gente vai ver algumas weekend activities, umas atividades rotineiras, tá bom? Então, see you later, tá? Eu vejo vocês depois na próxima aula, vídeo 3. Então, bye, bye.